Olá, eu sou o Carlos Eduardo Morata Petter, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou fazer uma pequena discussão, uma pequena resenha sobre um livro bem divertido e interessante que é O Sol da Meia-Noite, do escritor norueguês Jo Nesbø, que talvez seja mais conhecido no Brasil pela obra Boneco de Neve, que tem o protagonista, né, principal das obras desse escritor, que é o detetive Harry Hole. E isso aqui acabou virando filme hollywoodiano e tal, deu uma certa projeção à obra do Nesbø, né? Mas eu vou comentar um livro que não é um livro desse universo, né, do detetive Harry Hole. Bom, e primeiro eu gostaria de dizer por quê, né? Porque é um livro de Nordic Noir, que fala de criminosos, etc., tem que ser, ou deve ser, ou pode ser analisado. Primeiro porque é diversão, né? E o universo da cultura de massa é um universo que também está ligado à diversão despretensiosa. E segundo, porque na minha vida de historiador, de pesquisador, eu me deparei com várias obras e autores da história, antropologia, sociologia, que dizem que para você compreender uma época, você não pode se fiar apenas no cânone literário estabelecido, né, nos grandes autores e nas grandes obras, porque, apesar disso ser importante, né, isso não necessariamente representa, por exemplo, o gosto popular de uma época, né, o que traduziria para a gente uma espécie de, uma palavra inadequada, espírito da época. É inadequada porque o espírito de uma época depende muito de condições sociais bastante diferentes, né, mas mergulhar nesse universo depende de conhecer uma literatura mais popular, né? E lá no início do século XX, nos Estados Unidos e em parte da Europa, mas nos Estados Unidos principalmente, surgiu um tipo específico de produção literária nas revistas de pulp fiction, ou simplesmente revistas de emoção, né? Ou de sensação, como eram chamadas ali, que vão substituir os velhos folhetins do século XIX pouco a pouco, né? E que vão começar a publicar histórias populares, né, menos complexas de ficção científica, histórias de terror e suspense. E um dos subgêneros, entre aspas, que vai se desenvolver é o subgênero da história hard-boiled, policial, que começa a ser publicadas principalmente após a Primeira Guerra Mundial, né? Essa pequena literatura hard-boiled, centrada na figura do detetive, né? Meio que, apesar de ter um código moral, é um código moral não muito ortodoxo, né? São histórias um pouco sensacionalistas, que lidam com assassinato, com roubo, etc., né? E elas estão bastante conectadas ao espírito, né, que se desenvolveu nos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, né? Depois a Lei Seca, o surgimento do gangsterismo, e também após a Grande Depressão. Quer dizer, é um retrato um pouco menos idealizado, né, dos costumes e práticas da população dos Estados Unidos na época e, obviamente, de outras nações. Então, essa literatura hard-boiled, que vai acabar sendo pouco a pouco transformada numa literatura de novela e romance e tal, se centra em histórias policiais, sobre investigação, sobre personagens bastante dúbios, né? Principalmente o investigador, mas também policiais corruptos e tal. A inspiração vem dos velhos policiais do século XIX, mas que tem uma pegada um pouco mais hard, né? Por isso hard-boiled. Uma pegada um pouco mais realista, entre aspas, né? E menos idealizada dessa figura do homem racional que descobre, por meio de uma série de pistas, a identidade de um criminoso, como está lá na literatura do Edgar Allan Poe, né? Ele é um dos primeiros, talvez o primeiro, como está lá na figura do Sherlock Holmes, né? E lá vai. Bom, e o grande protagonista ali dessa literatura nova, policial hard-boiled, é a cidade, a metrópole, né? Com os personagens do submundo, que são personagens desajustadas, né? Alguns tipos vão surgir ali, né? Como o do detetive, como eu disse, o policial durão ou corrupto, sarcástico, né? Com aquela linguagem meio mordaz e irônica sobre o mundo e desiludida um pouco, né? Vai surgir a figura da mulher fatal, que é uma pequena vingança simbólica da sociedade patriarcal que está perdendo
fôlego por causa da penetração da mulher na arena pública, né? Então, a mulher que toma iniciativa e que vai para o mundo público é uma mulher estereotipada ali nessa literatura como uma mulher fatal. Principalmente na literatura que deriva dessa, que é a literatura noir, né? Bom, e ali alguns autores vão se destacar, né, como os grandes artesãos de uma nova estética policialesca. O Dashiell Hammett é um dos primeiros, ele é o primeiro a ser bem sucedido, né, na literatura criminal. E na segunda geração a gente tem o Raymond Chandler. Bom, e eles ajudam a constituir toda essa mística, né, nesse tipo de literatura do investigador particular, o detetive americano, que apesar de todas as suas incongruências, os seus códigos morais não lá muito, né, ortodoxos, fugindo, inclusive às vezes da própria lei, né, é um pouco heróico. Apanha muito, bate um pouco, mas é uma figura do submundo que tem um código moral que permite uma ação positiva às vezes, né? Na maioria das vezes ele descobre quem é o criminoso. É o caso do detetive Sam Spade, criado pelo Hammett, e Philip Marlowe, que é o detetive criado pelo Chandler. Ambos vão ser depois encarnados no cinema por vários autores importantes da Hollywood clássica, né? Como Humphrey Bogart, no cinema noir e etc. O próprio cinema noir se inspira nessa literatura. Apesar de noir, na literatura, separar um certo universo literário, né, do hard-boiled. O hard-boiled está voltado para esse universo do detetive, durão com um código moral um pouco flexível, enquanto que a literatura noir se volta, inclusive, para o universo dos gangsters, né, se volta para um universo do submundo que vai além do detetive, mas é uma diferença formal que não vai durar muito tempo. Logo, logo, noir vai significar tudo isso, né? Bom, o cinema vai absorver isso e vai criar toda uma estética noir, que não é uma estética fundamentada só no tema, mas muito mais na forma, né? Tanto é que o cinema noir não é necessariamente um gênero. Você tem cinema noir de melodrama, cinema noir de suspense e policial também, e até terror. E no futuro o cinema noir vai até trabalhar com a ficção científica, né? É o caso de Alphaville e tal. Bom, portanto o noir, que nasce ali naquele universo, e que lida com esse universo metropolitano, urbano, caótico da modernidade numa época de crise, né? Trabalhando com figuras ali do submundo, às vezes, ou na maioria das vezes, nunca desapareceu. A gente vai ter uma onda de neo-noir depois. E lá na Escandinávia, a gente vai ver o surgimento de uma literatura noir, que é o Nordic noir, de séries inspiradas nesse universo, né, e filmes que a gente não vai mapear aqui, porque é uma coisa muito extensa e complexa, mas que vai ter aqui no Brasil uma penetração muito forte, principalmente por causa do sucesso da obra do Stieg Larsson, a série Milênio, né, que vai ter lá uma trilogia no cinema escandinavo, que depois vai ter refilmagem norte-americana. A Lisbeth Salander, se eu não me engano, é o nome de uma das personagens mais importantes, vai virar uma heroína na modernidade no universo do cinema. E o Jo Nesbø é um dos autores que se destaca nesse universo, norueguês, né? Vai produzir uma série de livros sobre o seu próprio detetive durão, mau caráter às vezes, e insuportável um pouquinho, que é um detetive que descola, né, que traz de volta esse universo do hard-boiled. Mas o livro que eu li, o primeiro livro, na verdade, que eu li desse universo Nordic noir, porque eu vi muito mais séries e filmes do que li a literatura. Eu vi lá Bromblowing, The Bridge, né, que vai ter lá várias refilmagens. Eu vi Forbidden, que vai ser refilmado nos Estados Unidos, como The Killing, e lá vai. E através da penetração desse produto na Inglaterra, Estados Unidos, a gente vai ter aqui também uma forte projeção no Brasil. Eu peguei um livro do Jo Nesbø que não faz parte do universo do seu detetive durão, né? Se eu não me engano, Harry Hole. Eu acho que é isso, Harry Hole. Bom, o livro se chama O Sol da Meia-Noite e faz parte de um outro universo literário também noir, que ele desenvolve ali paralelo ao detetive, e que começa com o livro Sangue na Neve. É o primeiro livro
de uma série que eu acho que só tem 2 livros, né? E mostra ali, em 2 livros diferentes, O Sangue na Neve e O Sol da Meia-Noite, narrativas centradas na figura de um criminoso, onde o detetive Durão lá não aparece, né? E essas narrativas são marcadas pela presença desse assassino, né, que tem uma personalidade complexa. No caso do Sangue da Neve, Olaf. Quer dizer, ele é vulnerável, ele se sente culpado pelos seus atos, né? Mas ao mesmo tempo ele se satisfaz com alguns crimes. E esse mergulho na psique, né, na introspecção do personagem é permitido pela narrativa em primeira pessoa, né? Então, a mente do protagonista que dá ali o tom da história. Bom, é nesse universo que se situa O Sol da Meia-Noite. É um livro que pode ser lido separadamente, né? Ele não tem não é uma novela que se conecta com a anterior, mas ela se passa num universo semelhante. É o segundo livro, portanto, dessa série, desse tipo de narrativa, mas são independentes, né? E também o personagem Jon Hansen, ou Jon Hansen, né? É um personagem que vem do mundo do crime e que também é um personagem complexo, uma personagem complexa, dividida, né? E que já começa a narrativa com os dias contados, quer dizer, fugindo do seu universo criminoso na capital da Noruega, Oslo. Quer dizer, ele traiu a confiança do chefe e ele foge para o norte, né? Porque o chefe o quer morto. Então essa é a premissa da história. E ele vai encontrar refúgio num condado no norte da Noruega, o que obrigou, inclusive, que eu fizesse uma pequena pesquisa geográfica para ver a região, porque ela é descrita no livro, né? É interessante isso. A geografia da Noruega, o clima da Noruega é bem interessante na construção desse universo, dessa atmosfera no ar, assim como em todo o Nordic no ar, né? Então ele encontra refúgio numa comunidade local, se sente relativamente seguro, né? Atraído por uma mulher, que é uma viúva. Aí o filho dessa mulher conquista ali o coração dele, a gente percebe que ele é humano, né? Há uma humanização da personagem. E ele acaba ficando ali isolado numa cabana, né? A grande sacada da narrativa, que não é muito original, eu vou falar daqui a pouco, é que lida com aquela velha história do noir, do passado que assombra, né? De um indivíduo que tenta abandonar o seu passado de crime, mas esse passado insiste em acompanhá-lo. Portanto, se cria ali naquele universo uma paranoia. Será que eu serei seguido? Né? Será que os capangas do meu ex-chefe vão me matar? Quer dizer, que se cria todo um clima de apreensão, de tensão psicológica que é bem interessante. Numa novela que não é muito longa, inclusive, que não cansa, né, exatamente, por se centrar na figura e na introspecção desse personagem. Até que acontece alguma coisa que eu não vou dizer o que é para não dar spoiler, né? Bom, e por que a trama é interessante? Primeiro porque ela não é rocambolesca que nem a trama dos detetives durões do mesmo autor, né? Se você pegar lá as histórias do Harry Hole, livros mais densos, né, maiores e tal, a narrativa é bastante rocambolesca. Ela vai surpreendendo o leitor, às vezes de forma um pouco exagerada, a todo tempo. Nesse livro, não. Como ele é mais introspectivo, a gente tem lá algumas viradas um pouco inverossímeis, mas que fazem parte da tradição do noir, que a gente tem que compreender dentro, né, dessa tradição. E o filme, desculpa, o filme não, o livro me atraiu bastante também porque ele lembrou, obviamente, o autor conhece, um dos filmes noir que eu mais gosto, que é The Killers, Os Assassinos, de 1946, inspirado num pequeno conto do Hemingway, estrelado ali pelo Burt Lancaster e pela Ava Gardner, que é uma das minhas atrizes favoritas da Hollywood clássica, né? Ele foi dirigido pelo Robert Sidmark e lida com uma premissa parecida. Um boxeador falido, né? Derrotado, com a mão destruída, né? Por combates mal sucedidos, se envolve no mundo do crime, se dá mal, acontece alguma coisa de errado, ele também é obrigado a fugir para o interior. E o passado o assombra. Quer dizer, o nosso autor conhece isso, né? Ele conhece a tradição do noir. A premissa não é nova. Mas como ele desenrola a história, né, é interessante. Ele pega essa premissa, que é meio que clássica no universo do noir,
e dá um outro encaminhamento, dá uma outra densidade. E eu me senti dentro do clima do filme The Killers. Quer dizer, ele consegue reproduzir isso com a narrativa. Ele se inspira não só na literatura, né, que o antecede, mas também no cinema. Já que o Nordic Noir, às vezes, opta por uma linguagem bastante cinematográfica. Às vezes, alguns livros, como é o caso talvez desses, são escritos com a intenção de virarem roteiros. Não todos, né, mas alguns desses filmes. Então é uma literatura bastante agradável que, dentro de uma tradição de literatura pulp, e que merece ser lido. É um livro bastante interessante e divertido, eu recomendo. Um abraço a todos.